Olá pessoal, meu nome é Marco Túlio Cavalcante, eu sou médico urologista e andrologista. Neste vídeo vamos falar sobre vantagens e desvantagens de você ter uma prótese peniana. Muita gente tem problema de ereção, muita gente não funciona com os comprimidos, né? Com sildenafila, tadalafila, ou tem muitos efeitos colaterais com esse comprimido. Muita gente não quer ficar aplicando injeção no pênis para poder manter a relação sexual, ou não funciona com a injeção e tem uma indicação de prótese peniana. E não sabe quais as vantagens que ele pode encontrar e as desvantagens que ele pode encontrar com esse procedimento. Então, nesse vídeo, eu vou falar justamente sobre isso. Eu tenho muito conteúdo sobre prótese peniana, depois vocês podem ver os outros vídeos. Mas essa é uma pergunta frequente, a gente vai tirar essa dúvida aqui. Eu só peço 3 coisas para vocês, porque é um conteúdo gratuito, que eu estou traduzindo aqui em palavras que todo mundo vai conseguir entender. E realmente, para mim, se vocês curtirem o vídeo, deixar seu comentário se você gostou do vídeo, se tem alguma dúvida, se inscrever no canal, toca no sininho para saber mais sobre saúde masculina, performance masculina e principalmente essas cirurgias genitais, tá bom? Que eu me dedico em especial a elas. Vamos lá. Vantagens de você ter uma prótese peniana. Primeiro, você pode ter relação a hora que você quiser, tá? Muitas vezes o paciente já tem problema de ereção e aí ele quer ter a relação, mas o pênis não responde, né? Então, com a prótese peniana não tem isso. Você pode ter a relação a hora que quiser. Você não perde a rigidez durante a relação sexual, que é super chato, causa um constrangimento, né? Então, com a prótese peniana você mantém a relação mantém a ereção até o final da relação. Outra coisa, você pode manter a penetração após o orgasmo. Então, muitas vezes também você pode chegar ao orgasmo, mas a parceria ainda não. E aí você pode continuar com a relação de penetração mesmo após você ter chegado ao orgasmo. Então, para satisfazer a sua parceria, tá? Então, é uma outra vantagem de quem tem prótese peniana. A descrição, né? Todo mundo vai saber que você tem uma prótese peniana? Não. Se você coloca uma prótese peniana inflável, é difícil. Eu tenho vários pacientes aqui que me relatam 6 meses depois, 1 ano depois que colocou a prótese, às vezes eles estão namorando há 3, 4, 6 meses e eles falam que a parceria deles muitas vezes não nota, né? A maioria das vezes não nota que tem prótese peniana, né? Não é inflável. Na prótese semirrígida, aí já é um pouco diferente, não pela aparência do pênis, é porque como ela não murcha, então fica uma coisa meio assim, olha, o que está acontecendo que está duro o tempo todo, né? Claro que você pode colocar de um lado, para um lado, né, para o outro, mas nunca vai amolecer mesmo como amolece na prótese inflável, tá? Então, a prótese inflável, ela amolece bem mais, tá? Então, a descrição, a maioria das vezes, é muito boa, né? A outra vantagem é que você evita efeitos colaterais do comprimido. Muita gente tem muita dor de cabeça, dor no corpo, dor nas pernas, tem medo de alguma alteração cardíaca, dar uma aceleração no coração. Então, você não tem esses efeitos colaterais, porque você não precisa tomar o remédio, tá? Você evita também os efeitos colaterais da injeção. Então, a injeção no pênis pode ter um pouco de dor, pode dar fibrose no pênis, então você pode dar priapismo, né? Então você errar a dose para mais, você fica ali com aquela ereção dolorosa mais tempo. Então, com a prótese peniana você evita efeitos colaterais tanto de comprimidos quanto de injeções, tá? E também você evita a programação do sexo com esse tipo de tratamento. Por quê? Porque geralmente você tem que ir ali 1 hora antes, 2 horas antes, você tomar o comprimido, você toma o comprimido
e não teve a relação. Então, com a prótese peniana não tem isso, entendeu? E a injeção a mesma coisa, você limita um pouco o número de relações que você pode ter por semana. Com a injeção no pênis, você no máximo pode ter 3 relações com injeção por semana. Isso é o recomendado, tá? Tem gente que faz mais, mas aí a chance de dar algum problema é maior. Então, com a prótese peniana você fica à vontade, você pode ter relação quantas vezes você quiser, né? É uma vantagem. Aumenta a espontaneidade, é isso que eu estou falando. Então, quando pintar o clima, você pode ter a relação. Você não precisa ficar esperando o tempo do comprimido ou ficar preocupado que você esqueceu o comprimido em outro canto, ou não tem farmácia, e ficar passando calor nessa hora, passando sufoco nessa hora, né? E vantagens mais é que não afeta a sensibilidade do pênis, não afeta o seu orgasmo, não afeta a sua micção, o xixi, né? Tá? Então, pessoal, essas são as vantagens da prótese peniana. Agora vamos falar das desvantagens. Vocês estão aqui até o final do vídeo para também saber, poxa, quer dizer que são tudo mil maravilhas, então vou colocar prótese peniana em todo mundo? Não, não é isso, tá? A prótese peniana ela é indicada para quem precisa. Se você que está assistindo não tem problema de ereção, não tem curvatura peniana que não impeça a sua penetração, não é para colocar prótese peniana. Não é um procedimento estético, é um procedimento funcional, que a gente faz da melhor forma estética possível para te entregar a maior naturalidade, a maior discrição, tá? Mas o objetivo principal ele é funcional, tá? Muito bem. Então, desvantagens de você ter uma prótese peniana. Primeiro, é um procedimento cirúrgico e definitivo. Então, é uma cirurgia, tá? Você que tem problema de ereção e está funcionando com remédio, né? Toma o sildenafila, o tadalafila, está funcionando, ou você que toma a injeção está funcionando com injeção, e aí você passa para a prótese peniana, você depois que coloca a prótese peniana, 6 meses depois, 1 ano depois, fala, olha, doutor, já passei pela fase, mas agora eu quero tirar a prótese e eu quero voltar a tomar meu comprimido e tomar minha injeção. Isso não dá mais, né? Isso não é recomendado, né? Porque você já colocou a prótese peniana ali, já criou-se um espaço da prótese peniana ali. Então, os comprimidos e as injeções não vão fazer o mesmo efeito que fariam antes, tá bom? Então, é um procedimento que você tem que tomar sabendo que você vai colocar a prótese peniana e depois você pode trocar de prótese peniana se você quiser, se precisar, se quiser fazer um upgrade de uma semirrígida para um inflável. Mas não tirar e depois voltar a tomar o comprimido. Então, é uma desvantagem de ser definitivo. Mas isso é importante. Ele não é reversível, então você nunca pode tirar a prótese peniana? Pode, você pode sim tirar a prótese peniana. Por exemplo, o indivíduo colocou a prótese peniana com 50 anos, 60 anos, 50 anos, vai. E ele ficou a vida toda ali com a prótese, foi casado, depois aconteceu alguma coisa, casou de novo. E com 80 anos, por exemplo, a parceria dele faleceu, aconteceu alguma coisa, e ele também, ou então já não quer mais ter relação e não quer continuar com a prótese por algum motivo, porque quer tirar, né? Não está usando mais, não vai usar mais. Se você tem certeza que você não vai usar mais, aí você pode tirar a prótese peniana, tá bom? Então você pode a qualquer hora, sim, fazer a retirada da prótese peniana. Você tem que ter uma certeza realmente que você não queira usar mais, tá? Se você não tiver essa certeza, mantenha a sua prótese peniana. Ou então, se você não está satisfeito com a prótese peniana que você está agora, você pode trocar por outra. Vai num time de alto volume, numa equipe de alto volume que tem experiência, expertise com esse tipo de cirurgia. E aí você consegue aí melhores resultados, tá bom? Bom, então é cirúrgico, é definitivo, tem essa questão de não voltar atrás.
Se você tem uma prótese, semi-rígida, a desvantagem é dela ficar dura o tempo todo, né? Doutor, é dura assim para frente o tempo todo? Não. Ela é semi-rígida, ela não é completamente rígida. Então você pode colocar para um lado, você pode colocar para o outro lado. Então você tem essa maleabilidade, por isso que é semi-rígida ou maleável, tá? Mas, via de regra, ela fica sempre esticada e com uma certa rigidez, tá bom? Então, outra desvantagem interessante, né, que a gente que opera muito, escuta bastante paciente aqui, é que inicialmente, nos primeiros dias, né, semanas da prótese, como você vai ficar com o pênis sempre ereto, o paciente quando vai defecar, e geralmente quando você vai defecar, você tem alguma vontade de urinar. E aí seu pênis vai estar para cima, você não consegue colocar para baixo do vaso e urinar. Então primeiro você tem que urinar, esvaziar a sua bexiga, para depois se defecar. Porque senão fica uma coisa, você vai urinar para cima, você está lá sentado no vaso e aí é uma situação, né? Então, na semi-rígida você precisa de algum grau de adaptação. Com a cueca, com as suas roupas, que isso também uma equipe de alto volume pode te orientar muito bem, te mostrar vídeos de como fazer, truques e dicas importantes aí nesse pós-prótese semi-rígida. Então, a desvantagem, né, principal da semi-rígida é que ela fica sempre dura. Mas, para o paciente que tem disfunção erétil e não está conseguindo penetrar, é melhor ficar com ela dura do que com o pênis mole, né? Então, é uma opção de cada um, tá? O quanto isso é importante na tua vida, tá? Então, é isso. É uma desvantagem que talvez para muitos não seja desvantagem, porque realmente se você for comparar, é melhor ele duro do que mole sempre, tá? Bom, qual a desvantagem da inflável? Você ter uma prótese inflável? Basicamente, a única ponto que me vem na cabeça é que você, para ter a relação, você tem que usar a bombinha, você tem que bombear. E isso leva mais ou menos de 1 minuto para pacientes treinados, né, para homens treinados. E geralmente o homem arruma uma técnica que, como eu falei para vocês, a maioria da parceria não nota. Porque na preliminar mesmo, em algum momento, coloca a parceria de bruço e nesse tempinho você já insuflou sua prótese e já vai ter uma rigidez muito boa, né? Então, a desvantagem seria que você tem que, primeiro, ter uma boa habilidade manual, né? Uma habilidade manual razoável para manipular bem o pump de forma rápida, para isso ficar bem natural, discreto e funcional aí na hora do sexo, tá? Também é importante você ter essa conversa com o time, com a equipe que vai possivelmente te operar, tá bom? Então, pessoal, esse é um vídeo que a gente falou de várias vantagens, de algumas desvantagens da prótese peniana também, tanto semi-rígida quanto inflável. Você pode falar, doutor, só são essas as desvantagens e riscos? Eu tenho um vídeo aqui no YouTube falando sobre riscos de prótese peniana, tá? Então depois, se vocês quiserem, vocês assistam também esse vídeo. O que a gente está falando é desvantagem, é tipo você ter sua prótese peniana, já aconteceu a cirurgia, já passou aí 60 dias de pós-operatório, 45 dias de pós-operatório, você ter ela e você quer saber os contra. Então, na minha opinião, são esses. Agora, os riscos do procedimento, eu fiz outro vídeo específico para isso, a gente pode deixar na descrição do vídeo para você também ver, tá bom? Então, até os próximos vídeos, um abraço e se inscreva no canal, toca no sininho, deixe os comentários, entre no nosso site tem muita coisa sobre isso e vai ser um prazer tirar as dúvidas de vocês. Um abraço, até a próxima.